Gurizada, o negócio é o seguinte: quem é Brian Romero? Argentino, 1,76 m, 31 anos, que está muito próximo de ser contratado pelo Internacional. Por que ele demorou tanto tempo para decolar na sua trajetória como atleta profissional? Onde ele se saiu bem e onde ele foi mal? Eu conheço o jogador e vou te falar das características deste atacante que o Internacional está muito próximo de confirmar a contratação. O meu vídeo tem a força da Marquespan, a maior fabricante de pão francês do país. 9 milhões do chamado pão cacetinho, fabricados todos os dias. A Marquespan é uma empresa que investe no esporte, patrocinadora oficial da dupla Grenal. Olha aí a Marquespan na camisa oficial do Inter. E mais do que isso, uma empresa que também acredita no potencial do futebol feminino e patrocina a dupla Grenal. Olha a Marquespan na camisa das gurias coloradas. Eu rodo a vinheta e, em nome de Marquespan, te apresento um jogador que o Internacional está muito próximo de confirmar a contratação. O Grupo City pediu mais tempo para responder sobre a oferta colorada pela contratação de empréstimo do atacante Nahuel Bustos. O que fez a diretoria do Internacional foi tratar de buscar um plano B. Brian Romero, argentino, 1,76 m, 31 anos completados em junho. E a notícia vazou através do jornal Olé na noite desta quarta-feira. Aliás, os periódicos argentinos, o Clarín, por exemplo, tratam deste assunto como uma surpresa. Apenas um ano depois de desembarcar no River Plate, o River está se desfazendo de Brian Romero. Eu vou te contar um pouquinho a história desse jogador que eu conheço, mas é claro, eu quero te falar, te convidar para que todos vocês se inscrevam aqui no meu canal, para que ativem as notificações ali no sininho, deixem aí o like, o teu joinha me ajuda. Todos vocês bem-vindos nos comentários. E aqui neste cantinho eu estou deixando o meu Instagram, Meneghetti Jornalista. Me acompanhem lá também no meu Insta, Meneghetti Jornalista. Foi formado na base, embora já tenha chegado um pouquinho mais tarde que o normal, na base do pequeno clube argentino Acassuso. Aí ele demorou para decolar, porque aos 21 anos ele foi diagnosticado com uma doença autoimune que o fez parar a sua trajetória como atleta por mais de uma temporada. Aliás, os médicos disseram que ele não haveria como ele ser atleta profissional. Ele chegou a ter os seus membros inferiores, as suas pernas paralisadas. Então, como atleta, estava praticamente descartado. Com superação, com um tratamento longo de mais de um ano, Brian Romero voltou a jogar futebol e foi contratado em 2015, aos 23 anos, pelo Colón da Argentina. No ano seguinte, em 16, foi contratado pelo Argentino Júnior, onde ficou até 2018. E aí começa uma trajetória que a gente já conhece um pouco mais. Passou pelo Independiente, clube tradicional da Argentina, em 2018, e em fevereiro de 19, foi contratado pelo clube brasileiro Atlético Paranaense. Mas não foi bem, era reserva do reserva. Titular Marco Ruben, o Marcelo Cirino era o reserva, e em 24 jogos pelo Atlético Paranaense ele marcou apenas 3 vezes, apenas 3 gols com o Atlético em 24 jogos, jogou 10 como titular. Fez parte daquele time comandado pelo Thiago Nunes, campeão da Copa do Brasil. Aliás, nas finais contra o próprio Internacional. Mas ele não jogou, ficou no banco de reservas. Jogaram o Marco Ruben, o Cirino também entrou no segundo jogo e ele acabou não entrando em campo, era reserva do reserva. Não foi bem, teve uma temporada apagadíssima pelo Atlético Paranaense. Voltou para o Independiente, que o emprestou para o Defensa e Justiça, do técnico Hernan Crespo, isso em 2020. E aí foi o ano mágico da trajetória do Brian Romero. 10 gols e artilheiro na campanha que deu ao Defensa e Justiça o título da Copa Sul-Americana. Ele marcou, por exemplo, nas oitavas contra o Vasco da Gama. Marcou 3 gols nas quartas de final contra o Bahia.
marcou também na semifinal contra a equipe chilena do Coquimbo Unido e na final, vitória do Defensa e Justiça, 3-0, ele também marcou um dos gols contra o Lanús. 10 gols, artilheiro da competição e protagonista daquele time treinado pelo Hernan Crespo, campeão da Copa Sul-Americana. Mais do que isso, já na decisão da Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras, o Defensa e Justiça, já comandado pelo BKSS, ele marcou nos dois jogos, 2-1 e 2-1. 2-1 para o Palmeiras na Argentina, 2-1 no Brasil para o Defensa e Justiça. Ele fez um gol em cada jogo, decisão dos pênaltis, e o Defensa e Justiça foi campeão, tendo mais uma vez o Brian Romero como um dos seus grandes protagonistas da conquista da Recopa Sul-Americana. E aí ele foi tão bem no Defensa e Justiça que o River Plate, em julho de 2021, o contratou pagando 2 milhões e 500 mil dólares. E aí ele foi para o River para substituir a saída de Borré. Vocês lembram? Borré estava nos planos do Grêmio, inclusive, acabou sendo negociado para o futebol europeu e o River prontamente contratou o centroavante do Defensa e Justiça, o Brian Romero. Não foi bem no River Plate como um todo, embora no primeiro ano, em 25 partidas, tenha tido um bom índice de 12 gols. Só que em 2022 ele caiu muito de produtividade. Em 26 jogos, apenas 3 gols marcados. Como o River está contratando, já contratou o Borja, isso mesmo, aquele mesmo que não jogou futebol pelo Grêmio, contratou o colombiano Borja e está repatriando o Lucas Beltrán, na verdade não repatriando, está trazendo de volta, porque o Lucas Beltrán estava emprestado ao Colón e o Marcelo Gallardo pediu o seu retorno. O Brian Romero perdeu espaço no Monumental de Nunes e por isso o River Plate está se dispondo a negociar o jogador com o Internacional. Bom, vamos às suas características. É um jogador pequeno, tem 1,76 m, é um jogador de muita movimentação, não é aquele centroavante aipim de área, é um jogador como o Mano queria, de movimentação, que sai bastante da área, e ele tem uma virtude interessante, o arremate. Ele tem uma pancada forte, fez gols de fora da área. Você sabe que quem me acompanha há muito tempo aqui, ou lá no Donos da Bola, eu tenho uma verdadeira afeição pelo futebol argentino. Eu me intitulo torcedor do Estudiantes La Plata, que sou pincha rata, né? Quem torce para os Estudiantes tem este apelido. Então, eu gosto muito do futebol argentino e na medida do meu tempo eu vou acompanhando. E eu vi ele no River, ano passado ele foi bem, e mais no Defensa e Justiça, naquela Copa Sul-Americana, onde ele foi o craque daquele time do Hernan Crespo. E depois ele foi carrasco do Palmeiras nos 2 jogos decisivos da Recopa. Foram os momentos mágicos da sua trajetória, de um jogador que tem qualidades, mas que está muito longe, por exemplo, de ser um jogador que se possa dizer assim, o Brian Romero chega, pega a camisa número 9, é dele e toma conta da titularidade da centroavância do Internacional. Não é esse jogador. Ele chega com... É um jogador muito brigador, ele é muito peleador. Mas no Atlético Paranaense, com o Marco Ruben, ele não figurou. No River Plate, teve um bom ano passado, 2021, por isso a surpresa da imprensa argentina, mas em 2022 não conseguiu se adaptar ao time do Marcelo Gallardo e virou apenas um reserva, entrando ainda em algumas partidas. Não é um jogador que tenha presença na bola aérea, muito, embora tenha feito gols de cabeça com a camisa do River Plate. Quando a bola chega para ele que ele está livre de marcação, cabeceia, quer dizer, não é uma das suas grandes virtudes. O arremate de fora da área, o chute e a característica de ser um peleador, de ser um brigador, um centroavante com muita garra, são as virtudes do Brian Romero, que chega e, na minha opinião, disputa posição com um alemão. Aquele alemão do segundo tempo contra o Palmeiras é melhor que o Brian Romero, mas aquele foi um momento de luz, um momento de brilho, como o Romero teve o seu grande momento no Defensa e Justiça, tanto com o Hernan Crespo quanto com o BKSS. É uma aposta do Internacional, mas a direção do Inter tem crédito, porque essa direção também acertou muito em apostas na última janela de transferência. Pedro Henrique, o próprio alemão, Wanderson, Depena, para citar alguns que estão dando muito certo no Beira-Rio, e quem sabe o Brian Romero não seja mais um exemplo. Espero que o Inter não esteja fazendo, porque não fechou ainda, uma contratação no desespero. Espero que o Internacional tenha tido o mesmo cuidado que teve com esses nomes que eu citei, contratados na janela de transferências do verão. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações ali no sininho. Se gostarem dos meus vídeos, deixem aí o like. Este vídeo é em nome da marca Spam, a maior fabricante de pão francês do país, empresa que investe no esporte,
que patrocina de forma oficial a dupla Grenal no futebol profissional e também no futebol feminino. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.